Olá, sabe aquela busca que todo mundo tem por se sentir mais pleno, mais realizado? Pois é uma jornada e tanto, né? Hoje a gente vai mergulhar fundo nas bases dessa autorrealização com uma inspiração incrível que vem da obra de Joana de Ângeles, para a gente entender que caminho é esse que nos ajuda a despertar nosso máximo potencial. E para começar, olha só essa afirmação. É desafiadora, mas ao mesmo tempo dá uma força danada. A ideia de que somos deuses, calma, não tem nada a ver com arrogância, tá? Fala sobre um potencial gigante que está guardado dentro da gente, uma capacidade de fazer coisas grandiosas. Mas o pulo do gato está ali no finalzinho, se quiserdes. Ou seja, a porta está aberta, mas é a nossa vontade de atravessar que dá o start em tudo. Então, uma frase forte como essa, claro, já levanta uma pergunta super prática. Ok, se esse poder todo existe, como é que a gente faz para despertar ele? Como é que uma ideia tão inspiradora vira realidade no dia a dia? Bom, o primeiríssimo passo é olhar para dentro e reconhecer a nossa própria essência. Pois é, a jornada começa de dentro para fora. O primeiro movimento não é sair procurando alguma coisa lá fora, não. É reconhecer o que já existe aqui, no nosso íntimo. É como se fosse a matéria-prima de todo esse processo, sabe? A nossa centelha divina, o nosso potencial que está só esperando para ser usado. A grande virada de chave aqui é a perspectiva. É uma mudança na forma como a gente se enxerga. Se identificar com essa natureza divina, no fundo, é um baita exercício de autoconhecimento. Significa parar com aquela história de se ver como alguém frágil, limitado, e começar a reconhecer e botar para fora os valores que já estão lá dentro, muitas vezes adormecidos. Coragem, amor, sabedoria. E a partir do momento em que essa nova percepção sobre nós mesmos começa a se firmar, surge uma escolha, e essa é fundamental. É uma decisão que define para onde vai a nossa energia, o nosso foco. A questão que fica é, que tipo de tesouro a gente está caçando na vida? Aqueles que estão do lado de fora ou os que estão do lado de dentro? E essa é uma encruzilhada bem clara, né? De um lado a gente tem os tesouros externos, conquistas materiais, status social, eles dão uma satisfação imediata, são úteis, claro, mas são passageiros, eles vêm e vão. Do outro lado estão os tesouros internos, paz de espírito, sabedoria, amor. Esses são para sempre, e no fim das contas são infinitamente mais valiosos. Para se autorrealizar de verdade não tem jeito, é preciso uma decisão consciente de priorizar o que vem de dentro. E quando a gente decide focar nesses tesouros internos, a gente descobre uma coisa incrível. O recurso mais abundante e poderoso que temos é algo que usamos o tempo todo, muitas vezes no piloto automático, o poder do nosso pensamento. É a nossa própria usina de força interior. E para ter uma noção do tamanho disso, pensa num número: 60 mil. É mais ou menos essa quantidade de pensamentos que passa pela nossa cabeça todos os dias. Imagina! É uma verdadeira usina de energia funcionando sem parar, que pode tanto criar coisas maravilhosas quanto destruir tudo. E aí vem a pergunta de 1 milhão. Quem é que está no controle dessa usina? Então, o X da questão é justamente esse. Como gerenciar essa energia toda? O caminho proposto é bem prático, dividido em 3 passos. Primeiro é avaliar o tesouro, ou seja, sacar o poder que cada pensamento tem. Segundo, eliminar o que perturba, que é basicamente trocar ativamente um pensamento negativo por um positivo. E terceiro, construir a paz, que é criar um ambiente mental saudável, de bem-estar. A partir do momento em que a gente coloca essa disciplina mental em prática, com essa nossa usina de pensamentos jogando no nosso time, aí sim a gente ganha força para encarar de frente alguns dos maiores obstáculos do caminho, aqueles medos universais que assombram a experiência humana. E aqui a gente vê uma virada de chave para cada um desses medos. O medo de adoecer, por exemplo, deixa de ser uma sentença e passa a ser visto como um estado transitório. O envelhecimento se torna uma oportunidade para o espírito amadurecer. O medo de empobrecer nos lembra que a pobreza de verdade é a de dentro. E a morte deixa de ser o fim e se torna apenas parte do grande processo de desenvolvimento. E falando especificamente do envelhecimento, existe uma beleza muito grande nesse processo se a gente olhar por essa ótica. Pensa só, enquanto o corpo passa por suas transformações naturais, o espírito está lá, acumulando o tesouro da sabedoria, alcançando uma harmonia e um discernimento que, convenhamos, só o tempo pode trazer. Então, depois de reconhecer a essência, escolher os tesouros certos, disciplinar a mente e reinterpretar os medos, a gente chega ao topo da montanha. O resultado de toda essa caminhada é o estado que define a verdadeira autorrealização, a plenitude do ser.
Mas o que é essa tal de plenitude na prática? Como ela se manifesta no dia a dia? Bom, ela se traduz em atitudes simples, mas muito poderosas. É sobre aprender a amar tudo que se faz. É sobre realizar com excelência aquilo de que se gosta. E, fundamentalmente, é sobre transbordar, repartindo as alegrias e esperanças com o mundo ao redor. E com isso, o círculo se fecha. Aquela afirmação poderosa lá do início agora se revela como o resultado concreto da jornada. Plenitude não é um estado passivo, de ficar parado. É a ativação do nosso potencial divino. É o momento em que a gente se identifica com a nossa natureza mais profunda e, finalmente, manifesta a plena capacidade de realizar. Para a gente encerrar, fica aqui uma reflexão final, uma pergunta para levar para casa. Todo esse caminho nos mostra que as ferramentas, o potencial, a chave para essa plenitude já reside tudo em nosso interior. Então a grande questão que permanece é, se a chave já está do lado de dentro, o que em nós ainda impede essa porta de se abrir?